A gente falou sobre o planejamento de tudo que tem que ser feito antes da gente entrar com a máquina na lavoura. E agora a gente vai conhecer um pouquinho, né, Roguinho, de algumas variáveis também que podem ser feitas e adequadas na nossa máquina a partir do momento que a gente vai iniciar a nossa colheita. Eu queria que você começasse ponderando para a gente o que você analisa na colhedeira antes também de a gente chegar com ela na lavoura. Bom, gente, as nossas colhedoras, né, de modo geral, todos os fabricantes de todas as marcas, né, o pessoal sempre pergunta, né, Roguinho, qual colhedeira que é melhor? Todas colhem café. Todas têm uma eficiência boa para tirar o café da planta. O que às vezes acontece é que tem alguns modelos que elas têm um corpo menor, né? Elas não são tão parecidas comigo, né? Comigo? São um pouco menores e assim, a lavoura para entrar dentro dela ali, né? Que literalmente o pé de café passa aqui no meio, né? Exato. Então assim, ela como tem um chassi menor, uma estrutura menor, ela não vai conseguir colher bem uma planta robusta. Pegar um mundo novo de 3 metros e meio, meio, 4 metros de altura, não tem jeito, como se diz, né? Querer colocar São Paulo dentro de Patrocínio, dentro de Monte Carmelo, então não tem possibilidade, não cabe. E tem outras marcas, né, que já tem esse chassi mais alto, mais robusto, mais alto, que eu costumo brincar, assim, tem colhedoras que pegam lavoura de mamana caducana e tem umas lavouras que são uns negócios mais assim, mais seletivos, sabe? Pega, tá certo. Como se diz assim, gosta de umas lavourinhas mais novas, um negócio mais bem consertado. Mas assim, se a gente analisar todas, a tecnologia é a mesma. Exato. É a haste acoplada a um rotor movido por 2 osciladores, né, que fazem a vibração chegar aqui através da oscilação desses osciladores lá desencontrados lá em cima da máquina. Então assim, é a mesma tecnologia usada há 40 anos. Com certeza. O que nós tivemos de mudança, né? Tivemos alguns aparatos eletrônicos que vieram, descarga lateral, que quando começou ainda era ensacado, né, o café. O próprio caixote, né, que é o reservatório. Caixote, né, veio evoluindo, sensores. Então assim, mas a parte física mesmo, a parte estrutural que vai tirar o café da planta, ela não mudou. Certo. E assim, o que é importante o pessoal sempre observar? Vai escolher um equipamento para comprar, ou tem um equipamento na fazenda, procure entender mais do porte do equipamento, né? Não adianta, por exemplo, eu querer pegar uma máquina com um chassi menor aí e querer colocar num mundo novo, robusto como esse aqui. Exatamente. Vai pesar para ela. É lógico. Né? Aí você já consegue pegar e começar a adequar mais a máquina. Ou então, assim, se você quer comprar aquela máquina, você vai ter que adequar seu perca-fieiro. É lógico. Você vai ter que conduzir, você vai ter que manejar mais com poda, manter um pouco mais baixo. Por isso a questão do planejamento que você bem disse, né? Então, assim, a gente vira, mexe, precisa sentar e analisar. Não tem jeito. E assim, do que o pessoal tem que fazer antes de começar a colheita? Gente, revisão bem feita. Revisão nas máquinas. Não achem que isso é perda de tempo. Precisa de uma revisão bem feita. Checagem de rolamento dos osciladores, rolamento dos rotores, rolamento de esteira, talisca. É premissa básica, né, Roguinho? Gente, não tem jeito. Vazamento. Premissa básica. Então, assim, para começar mesmo e para ela não parar, justo, né, precisa disso aí bem feito. E depois de toda essa estruturação, dessa verificação e de toda essa característica que você trouxe, o que a gente tem que começar a olhar? No caso, eu vou entrar, logicamente, por todas as variáveis, vamos estabelecer variáveis. Vamos fazer uma colheita seletiva. Eu preciso fazer uma colheita seletiva na minha lavoura hoje. Minha lavoura tem cacho, como você disse, a lavoura está bem robusta, enfolhada, está com uma carga pendente alta, e eu quero fazer uma seletiva. O que seria a premissa hoje para a gente falar para o nosso cafeicultor? A regulagem, logicamente, que tudo é pontual, não existe uma receita de bolo como tudo na cafeicultura, né, em qualquer cultura, mas eu quero fazer uma colheita seletiva. O que você recomenda hoje? Vamos lá. A primeira coisa que o produtor tem que entender e ele tem que analisar é o que nós falamos lá do começo. Nós temos que analisar primeiro qual foi a data de florada. Certo. Quantas floradas nós tivemos? Porque se eu tenho muitas floradas com um período longo uma da outra, eu vou ter na planta também idades de frutos diferentes. Claro. E eu preciso também de sentar com a minha equipe técnica, sentar com os consultores, técnicos da cooperativa, o suporte técnico que o cafeicultor tiver,
e tentar entender com ele como é que foi esse ano agrícola. Foi um ano agrícola seco, foi tardio, eu vou adiantar o ciclo, eu vou retardar o ciclo de cada material genético que eu tenho. Por que eu estou falando isso aí, gente? Pé de café não entende calendário. Claro. Pé de café não sabe que dia do mês que é hoje, que dia da semana que é hoje, quantas horas são. Pé de café entende a quantidade de calor e a lâmina de evapotranspiração. É lógico. Dentro disso aí, para respeitar esse ciclo, nós fizemos vários trabalhos na época que eu estava lá em Lavras, lá, que era medir a força de desprendimento desse fruto. Certo. Entendeu? A gente conseguiu verificar que existe diferença entre as fases de maturação, entre o verde, o cereja, o passa e o café seco. Então, assim, tem uma diferença significativa. E a hora que a gente chega no ponto, às vezes a gente olha para a planta está vermelha, o café está maduro, mas você leva a máquina para lá, cara, o café não cai de jeito nenhum. O que acontece? É porque essa força de desprendimento, ela ainda está alta, grande. Ela ainda está grande. Pedúnculo verde. Pedúnculo verde. Então, assim, precisa da planta acabar de fechar o ciclo fenológico dela. Precisa de ter a ação que é aquela velha premissa, né? Vai aumentar a síntese de etileno na planta, diminui a produção de citocinina, aí vem o ácido abscísico que rompe o fruto naquela região de abscisão. Exato. Aquilo ali que vai fazer o café desprender facilmente. Aquilo ali me dá a oportunidade para deixar a máquina menos agressiva e tirar um volume maior de café e tirar a cereja. E deixar a planta inteira. E deixar a planta inteira. Para a segunda colheita. Para a segunda passada. Então, assim, primeira coisa que precisa de analisar, né, logicamente já avaliando se o talhão vai receber 2 passadas ou não, mas colocando que vai ser passado, a gente precisa de entender isso aí. Certo. Porque muitas das vezes o que acontece, Leonardo? A gente às vezes vai nos produtores, visita os produtores e o pessoal às vezes liga, né? Fala, o café não está descendo da planta. Eu falei, gente, calma um pouquinho, não está na hora. Não está na hora, ainda está... A ansiedade acaba sendo Ela... acaba causando prejuízo. Então, né? Assim, a gente tenta sempre orientar o pessoal para ter um pouquinho de paciência e esperar um pouquinho esse momento da planta. Entendi. Né? Chegou-se uma época até de colocar um aparelho desse no mercado, mas... Eu lembro. Ficou lá com o professor Fábio lá em Lavras e acabou que, por motivos burocráticos lá, acho que não encaixou, né? Como não emplacou. Mas é um ponto assim, um ponto prático para o pessoal tentar entender um pouquinho. Vai lá no lavoura e puxa o fruto, né? Se ele estiver estourando casca, saindo pedúnculo e fazendo alguma coisa desse tipo, não está na hora ainda. Entendi. O fruto cereja. Ele tem que romper, ficar bem rente certinho. Entendeu? E a partir disso aí que você vai vir para cá. Entendo. Aí aqui que nós vamos tentar discutir, né, passar para o pessoal quais são as regulagens, né, que a gente usa e ver como que nós podemos agredir mais ou menos a lavoura, né? Entendi. Ver a intensidade da chuva de pedra, né, Leonardo? Tá certo. Então, partindo para isso, então, acho que seria interessante a gente demonstrar um pouquinho na própria colhedeira quais seriam a parte de envaretamento, vareta a ser escolhida, nesse caso uma colheita seletiva, velocidade da máquina, vibração, são vários fatores que vão combinar realmente numa boa colheita, né, Roguinho? Justamente. O pessoal tem que entender também, gente, que assim, o que faz tirar o café da planta? É a interação da vareta com a planta. Então, assim, aonde não tem café, pessoal, não precisa de vareta. Eu não preciso colocar vareta. Então, assim, o manejo de vareta, muitas vezes, ele se faz necessário. O pessoal, às vezes, quer fazer colheita seletiva, a saia do café está verde, o ponteiro está cerejo, tira as varetas de baixo. Coloca só em cima. Coloca só as varetas de cima. Tem que existir um manejo. Gente, eu costumo brincar, assim, até às vezes os operadores, né, a gente pede o pessoal vir tirar a vareta, nossa, os caras ficam loucos, porque isso aqui dá um trabalho danado. Mas, infelizmente, nós precisamos de mexer. E é o capricho, né? E é o capricho, é o detalhe. É o detalhe que vai ganhar o jogo. Então, assim, o que nós precisamos de avaliar? Na parte inferior, uma planta adulta, né? Idade produtiva aí adulta, aí, 7ª, 8ª, safra aí por aí. A gente sabe que na planta ela constrói o que a gente chama de coração morto, né? Tem uma parte por dentro da planta, já do terço médio para a saia, que não tem café ali dentro. Então eu não preciso de colocar vareta comprida para tirar o café. Entendido. Eu posso usar um envaretamento mais curto, que é onde a gente usa o envaretamento de 500 milímetros na parte de baixo.
Tem algumas máquinas que tem a opção de abrir e fechar o rotor. Você pode abrir a vareta, tem que bater onde tem café. Certo. Certo? À medida que você vai subindo na planta, a produção da planta fica mais próxima do tronco principal ali, do ramo ortotrópico. À medida que o café está mais perto, eu preciso de fazer a vareta chegar ali. Só que em contrapartida disso aí, ela causa aquele lascamento, né? Aquele ferimento louco no caule lá. O que o mercado, o que a caficultura desenvolveu, né? Eu falo que o mercado da caficultura é bom demais de mexer, porque assim, o pessoal é muito criativo. O pessoal assim, sempre arruma um jeito e consegue solucionar os problemas. Arrumaram aquelas ponteirinhas de borracha. Os dedinhos. Os dedinhos, né? Então assim, o que é importante? O café chegou perto da planta, põe o dedinho, mas não deixa a vareta dura chegar ali. E o mais importante, não pode deixar a parte dura da vareta mesmo com o dedinho cruzar. É isso que eu ia te falar. E se a gente vê esse erro comumente, todas as lavouras que a gente chega para regular, dificilmente você pega uma colhedeira que não está cruzando. E isso acaba danificando demais o ramo plagiotrópico do café, né? O ortotrópico. Então assim, o pessoal ter um pouquinho mais de atenção na hora de colocar, de usar o dedinho. O dedinho pode cruzar, a parte macia pode cruzar. Não tem problema. Não tem problema. Mas a vareta não. Mas a vareta é bom evitar. Entendido. Mesmo nas configurações de algumas máquinas, a própria vareta cruza. Mas dependendo do porte que já está essa planta, já não vai fazer tanto mal. Entendi. Aí o que vai mudar? Vai mudar os níveis de agressão que você usa, né? Porque... seria vibração, só para o pessoal ficar entendido, seria vibração e freio. Justamente. Né? É porque assim, gente, pra vocês tentarem entender um pouco assim, a questão da colhedora, né? A colhedora é muito difícil de regular a colhedora de café, que nós usamos 3 itens, né? A gente fala em vibração, peso do freio e velocidade. Né? Para o pessoal entender assim, quando a gente fala de aumentar o nível de agressão, né? Ou diminuir o nível de agressão, a gente precisa de entender esses 3 quesitos. A vibração, vamos começar por ela. Toda vez que na máquina lá, né, toda colhedora tem um relógio lá, um contagiros, que me informa a rotação que os meus osciladores estão fazendo lá em cima. A mesma rotação que ele está dando lá em cima é a rotação que ele está transmitindo para a vareta chegar aqui embaixo e fazer esse movimento. Certo. Então uma rotação do rotor lá em cima equivale a uma ida e uma volta da vareta completa. Ou seja, ela completa um ciclo, ou um RPM. Então toda vez que eu falo que a máquina está a 900 ciclos por minuto, a 900 RPM, significa que ela está fazendo uma ida e uma volta 900 vezes por minuto. Entendido. Entendeu? O que nós descobrimos com relação às varetas? Para eu tirar o café da planta, para eu tirar o verde, eu preciso de bater essa vareta várias vezes no mesmo ponto. Eu tenho que dar a oportunidade da máquina bater mais naquele lugar. Então eu preciso aumentar o RPM, o ciclo da máquina. Você vai precisar de aumentar a vibração. O cereja, às vezes com uma quantidade menor de batidas ou simplesmente vibrar da planta, o fruto cereja cai. Desses estágios para frente, o boio seco também, poucas batidas e a vibração da máquina. Então, peraí, se eu quero fazer colheita seletiva, se eu quero tirar só o cereja... Só o maduro. Então, o oscilador, a rotação, a vibração tem que ser menor. Consequentemente, o nível de agressão é menor. Vai ser menor. Entendeu? E como eu vou bater poucas vezes, eu não preciso passar com a máquina tão devagar também no pé. Justamente. Né? Porque a velocidade, gente, regula, né? Ela vai regular o quê? Ela vai regular o tempo que a planta vai passar aqui dentro da máquina. Exatamente. Quanto mais devagar eu ando, mais lento é, então a planta vai demorar mais tempo para sair ali do meio das varetas. Se eu passo mais rápido, esse tempo é menor. Então, assim, a oportunidade, a chance que tem da vareta bater várias vezes no mesmo lugar fica diminuída. Vibração baixa, velocidade mais alta. E a força de abrasão do cilindro na planta. Isso, também, né, aí vem a questão do freio. O freio é um negócio assim que precisa do produtor, do caficultor, né, ter um certo sentimento com relação ao freio. Quando nós fizemos ensaios lá, antes a gente não tinha parâmetro nenhum para regular freio. Era só na Você força chegava do braço na mão mesmo. ali na força do braço e puxava, não tá bom, tá ruim, então assim. Aí lá na academia, lá na Universidade Federal de Lavras, a gente pegou e falou, não, nós precisamos de parametrizar. Precisamos de colocar um indicador, criar um parâmetro para isso aqui.
E fizemos lá aqui, você pegando do cilindro até na ponta da vareta, uma distância de 50 centímetros, você teria que puxar a vareta, fazer o cilindro se deslocar, e chegamos que o melhor peso que ficou naquele dia foi 8 quilos. Certo. Por que dos 8 quilos? Quando você freia demais o cilindro, você segura toda a massa dele ali, você está firmando os osciladores girando lá em cima, eles transmitem uma força. O que acontece? Às vezes você dá uma encurtada na distância que a vareta percorre, certo? E a intensidade da batida da vareta É mais forte. ela fica um pouco mais agressiva, mais forte. Que causa quebra de ramo e uma desfolha maior. Isso. À medida que você solta um pouco mais o freio, a vareta ela vai ficando mais boba, ela vai aumentando essa área de varredura dela, essa distância que ela vibra, e só que ela fica mais bobona. Então assim, tem um certo ponto para você pegar e alinhar esse freio. A gente chegou lá no dia do experimento que era 8 quilos. Certo. Mas não é uma regra também. Não tem regra. Porque é o seguinte, nós já vimos que às vezes se a lavoura está muito grande, muito embatumada, muito cheia, se eu colocar 8 quilos eu quebro o ramo demais. Entendi. Tem que soltar mais o Aí freio. você precisa às vezes de aliviar. Entendi. Então, resumidamente, a gente falando então dessa questão da colheita seletiva, a gente se atentar para o posicionamento das varetas. Se eu quero colher só o café maduro, só o café de ponteira, eu vou desenvaretar a planta vou colocar a vareta só onde eu quero colher, realmente. Vou trabalhar com a vibração um pouco menor, porque eu não preciso de tanta abrasão, porque o grão já é maduro, eu não preciso de tanto bater essa vareta na planta. E a questão do freio, eu posso trabalhar com um freio mais tranquilo também, um freio mais maneiro. Justamente. Para não provocar tanto lesionamento na planta. O pessoal tem que se atentar, Leonardo, é assim, na primeira passada, velocidade entre 1.300 e 1.600 metros por hora. Outro ponto que eu queria chegar com você é isso, é uma dúvida muito constante também. Qual velocidade a gente anda? Já vi muito erro na lavoura também, o pessoal entrando, falando que vai fazer colheita seletiva, colhendo a 800, 900 metros por hora. Acaba cometendo, se não tiver bem regulado todos esses outros fatores, o estrago é muito grande também. Pode até ser feito, isso aí assim, isso aí não é lei, né? Então assim, o produtor sabe como é que é. O que acontece, o que a gente fala para andar mais rápido é para a gente ganhar em rendimento. Claro. Porque assim, nós estamos falando aqui de 1,6 km por hora, isso não é nem velocidade de caminhada, né? Então assim, é muito lento. E se a gente for trabalhar aí a 800, 900, 1.000 metros por hora que seja, dependendo do espaçamento que a lavoura tiver, nós vamos gastar aí para cada passada 4 horas e meia, 5 horas por hectare. É muita coisa, né? Então assim, é um gasto de hora desnecessário. É lógico. Então o produtor tem que checar, vai fazer 2 vezes, tenta trabalhar numa velocidade um pouco mais alta. Lembrando que você vai andar mais rápido, vai cair um pouquinho mais de café no chão. É lógico. Mas analisar o que está sendo bom, o que não está. Avalie o sistema. Entendeu? É a percepção do dia a dia mesmo, né? Regular de colhedeira, acho que é a percepção. É um negócio assim, a gente cria parâmetros e tenta orientar e tenta fazer aquela espinha dorsal, entendeu? Claro. E assim, a única coisa que é importante o produtor, né, o cafeicultor lembrar, é que na segunda passada ele tem que tentar manter a mesma velocidade da primeira, só que na segunda passada ele precisa de colocar uma vibração de 950. Porque aí ele precisa limpar a planta. Limpar a planta, porque isso ainda vai sobrar muito grão verde em função da desuniformidade da florada, né? Isso, e assim, o pessoal tem um pouquinho de paciência também. Às vezes o pessoal quer fazer 2 passadas na lavoura, mas quer tirar o café todo na primeira passada. Não vai sair, Não né? vai sair. Entendi. Então assim, tem que deixar a primeira passada mais branda, a lavoura sofrer menos, desfolhar menos, para você colocar um pouquinho mais de vibração na segunda, que vai ser um pouquinho mais agressivo, mas aí para a lavoura suportar essa questão das 2 passadas. Certo. Então, a colheita seletiva acho que ficou muito claro para os nossos ouvintes. E agora eu queria ver com você, esse ano agora é um ano atípico também, a gente vê muitas lavouras, infelizmente, com pouca carga. Muito enfolhada para o ano que vem, porém com pouca carga. A gente viu que, né, a gente perdeu muito durante a florada, perdeu mais ainda durante o ano. O produtor que está com esse tipo de situação e tem uma carga pendente razoavelmente baixa, mas está com a planta bem preparada para o ano que vem, o que seria uma regulagem interessante para a gente fazer uma colheita plena, Roguinho? Olha, Leonardo, esse ano eu falo assim, a cafeicultura aqui no Cerrado estou aqui quase 10 anos e acho que nenhum ano foi igual ao outro, né? Infelizmente. Então assim, não tem muita receita de bolo. Para fazer colheita plena, é o inverso, né? Nós precisamos de andar mais devagar, ter um pouco mais de vibração e ajustar bem o freio para a gente conseguir tirar bastante desse café. 100% não vai sair. Não vai sair. Né? Mas assim, a opção que tem, por ser 3 floradas e tudo, e às vezes o pessoal consegue ainda
ter uma área que consegue dar um achatamento ainda nessa janela de colheita, né? Para a gente tentar passar uma vez só. Para tentar passar uma vez só e conseguir tirar o máximo de café possível, para ficar pouca coisa para o repasse, tem que deixar o café chegar bem, dele ficar bem cereja na planta, dele tem que ficar bem mole para ela sair. Não adianta querer apertar muito cedo, porque senão você vai tirar a safra do ano que vem, você vai deixar café para trás. Então, vai ficar nesse sofrendo. caso, realmente é deixar chegar o máximo possível. É melhor chegar o máximo possível mais na frente, para você trabalhar numa velocidade ali mais reduzida, uma vibração até 950 ciclos por minuto. Entendi. Né? Ajustando o peso de freio para não deixar quebrar demais a lavoura. Entendi, Toguinho. Tem alguma outra coisa que você queira pontuar nessa conversa nossa? Olha, Leonardo, eu queria só assim, passar um recado para os produtores, né? Que vamos tentar, na maioria das fazendas, né, que a gente começa a trabalhar, que a gente faz trabalhos aí de consultoria, né? Apesar de eu ser consultor do Educampo Café ali em Patrocínio, né, junto com a Expocacer, mas chega nessa época, tem muita demanda, sai fazendo consultorias para os cafeicultores, né? E sempre quando a gente chega nas fazendas, a parte de planejamento sempre ela é um pouco mais desleixada. Entendi. Ela é mais falha. O pessoal não tem aquela tradição ainda, aquela coisa de planejar, segmentar bem essa colheita. Entendi. Então assim, é falar para o cafeicultor mesmo, falar assim, gente, antes de começar, na hora de já construir o ano safra, já vão pensando na colheita, vão pensando na estruturação, planta, como é que vai ser, como é que nós vamos passar, uma, duas, quem que aguenta, quem que não, para chegar nessa hora, conseguir ter eficiência, tirar o café, ter tranquilidade. E não ter surpresa desagradável pro próximo ano. E preservar a lavoura para o ano que vem, né? Que o ano que vem, né, gente, nós precisamos de colher café. Com certeza. Então fica o recado então, Roguinho. Mais uma vez eu queria te agradecer. Nós estamos hoje aqui na Fazenda Alto Buritis, onde você já é consultor há bastante tempo, mas tem quantos anos que você está com a turma aqui? Olha, eu estou ajudando os meninos aqui desde 2012, eles estão me tolerando aqui já tem tempo já, viu? Queria agradecer imensamente ao Zé Antônio Poço, ao José Luiz Poço e ao José Carlos Poço, né? E em memória ao seu Ulícios Poço também, que nos deixou há pouco tempo agora, mas que com certeza vai ser lembrado sempre em nossos corações e nas nossas boas memórias, né, Roguinho? Opa, que é isso? Quantos momentos bons nós tivemos aqui com o seu Ulícios, né? Nossa, até é louco. O seu Ulícios ensinou muita coisa para nós, com certeza. E aí esse aprendizado é que vai levando e vai fazendo a gente crescer cada dia mais. Então fica aqui o meu agradecimento do fundo do coração do Café Além da Xícara, em meu nome, em nome do Otávio, que não pôde estar aqui com a gente hoje, a Fazenda Alto Buritis e a todos os seus proprietários. E a você também, pela sua pessoa, deixe o seu contato, Roguinho. Acho que nesse momento agora é muito importante, realmente a boa assessoria. Eu tive o privilégio de conviver com você muito tempo e o aprendizado que a gente tem carregado, que você me passou ao longo do tempo que a gente conviveu, serve para a minha vida hoje e a gente tem conseguido levar isso para os nossos consultados também. Quero te agradecer por isso, por toda essa vivência que a gente sempre teve, pela nossa amizade e pelo respeito que você sempre teve com a gente também e pelos nossos consultados. Leonardo, para mim, como se diz, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo um pouco de café, né? A gente que, como se diz, é um apaixonado pela cultura, com né? certeza. Vim falar de café aqui na Fazenda Alto Buritis, né? Que a família Poço sempre, tanto os meninos, né? Que a gente fica sempre, os meninos, só Ulisses, os colaboradores da Fazenda sempre assim, são muito hospitaleiros, né? Abraçam a gente, chega aqui o pessoal abraça a gente mesmo, assim, acolhe com muito carinho. Para mim é um prazer grande demais de estar aqui, de poder vir falar um pouquinho de colheita, de compartilhar um pouco com vocês. Coisa boa. Agradecer demais o canal. Quem precisar do contato... vai estar disponível no vídeo também, o Sérgio vai colocar para a gente. A gente passa e edita. Já está, com Mas certeza. aqui, cara, obrigado e... Como você mesmo fala, já que a moda é boa, nós estamos precisando de marcar para a gente fazer umas modas boas, né, bicho? O Roguinho, além de consultor do campo, consultor particular de mecanização agrícola, tem um dom muito particular também, que é tocador de viola, sabe? Isso canta igual uma gaivota velha, gente. Senhora da vadia. Se nós tomar um, então, você não tem noção tanto que nós grita, não. Coisa boa. É, Roguinho? Isso aí. Então tá lá. Vamos lá então, Roguinho? Beleza. Vem comigo, que a moda é boa!